Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa disciplina. Então, vou continuar falando sobre árvores evolutivas e mostrar agora nesse vídeo de hoje que nem sempre é uma decisão simples escolher qual árvore deve representar melhor nossos dados. Então, vamos lá, tá? Até agora a gente viu é, uma sequência, em princípio, né, ou em teoria, relativamente simples de como se faz a determinação da árvore evolutiva, né? Ou seja, como a gente escolhe a história evolutiva de um determinado grupo de indivíduos. Então, o conceito é relativamente simples, está colocado aqui em três passos. Então, inicialmente, a gente observa caracteres que vão ser divididos em estados de caracteres, né? Eu mostrei vários, né? Cor da pétala, estado, característica do caule, né? Lenhoso, herbáceo, e por aí vai, né? Eu vou voltar neles mais uma vez aqui nesse exemplo de hoje. A seguir, então, né, no segundo passo, a partir desses caracteres que foram observados e que foram observados em estados diferentes, a gente faz um diagrama de Venn, ou faz uma matriz de caracteres versus taxa, ou então uma rede ramificada. Né? Tudo isso eu já comentei nos vídeos anteriores. E em seguida a gente vai incluir um grupo externo exatamente para enraizar a rede que a gente obteve. Então daí a gente depois vai ter exatamente a elaboração de uma árvore evolutiva, ou um cladograma, ou filogenia. Né? Então, em teoria, esses três passos aqui são fáceis de serem entendidos, é o que normalmente se faz atualmente, mas eu vou mostrar que podem surgir algumas complicações. Entre elas, dois fenômenos que são muito comuns ao longo da história evolutiva e que complicam tanto para fazer a elaboração da árvore, quanto para fazer a escolha, que daqui a pouco eu vou mostrar que nossos dados muitas vezes podem produzir diversos tipos diferentes de árvore, principalmente quando a gente envolve o estudo de muitos caracteres. Então, essas duas características, ou esses dois fenômenos que podem interferir e que normalmente interferem quando a gente está avaliando nossos resultados, se chamam paralelismo e reversão, que em conjunto eles são chamados de homoplasia. Então, o paralelismo é quando dois estados de caracteres em organismos que não são relacionados, eles ocorrem ao mesmo tempo. Tá? Então, são duas alterações que muitas vezes é considerado como evolução convergente. Né? Então, duas características ou anatômicas, ou morfológicas, ou até fisiológicas podem evoluir ao mesmo tempo em grupos diferentes de indivíduos. E um outro tipo de homoplasia é a homoplasia chamada de reversão, que é quando um estado de caractere é derivado de um anterior, mas ele reverte para o estado ancestral. Né? E aí a gente vai encontrar esse estado revertido em alguns indivíduos e muitas vezes vai gerar dúvida se ele é um estado que já existia antes, se é o próprio estado ancestral ou se é um estado que foi produzido a partir de um evento de reversão. Então o paralelismo e a reversão eles causam confusão quando a gente está elaborando nossas árvores evolutivas. Então, só para voltar nesse exemplo aqui para explicar melhor isso que eu estou tentando falar. Então, aqui na figura acima tem uma figura que eu já mostrei aqui, está nos vídeos anteriores, que a gente tem alterações ocorrendo em três partes aqui, de tamanho igual a 3, né? Então, por exemplo, já comentei isso aqui, tá sobre corpos do grão de pólen, que eles deixam de ser menos do que 3 e passam a ser 3, e então em alguns indivíduos eles deixam de ter pétalas livres e passam a ter pétalas fusionadas, e em alguns outros eles deixam de ter inflorescência comum, né, digamos assim, que já existia antes, e passam a ter inflorescência em capítulo. Ok? Então nem vou mais aprofundar muito porque eu já comentei, mas imagine o seguinte, que a gente pega agora esse grupo de plantas que estão mostradas com estrelas vermelhas aqui e divide elas agora em três grupos. Por que dividiu em três grupos? Porque foram observados que entre elas existem caracteres diferentes, ou estados de caracteres diferentes, que podem ser divididos também para que a gente possa separar também esses grupos de plantas. Então, nesse caso agora aqui, as plantas em estrela vermelha passaram a ser em estrela amarela e em estrela branca aqui, tá? Na figura abaixo.
Qual que é a diferença entre eles? Entre as plantas de estrela vermelha e amarela, uma delas passou a ter um número diferente de cotilédones, que antes era menos do que um, aliás, que antes era mais do que um, tá mostrado aqui, e ele passou a ser de um cotilédone. E entre as plantas amarelas, que passaram a ter um cotilédone, e as plantas que estão aqui mostradas em brancas, as pétalas deixaram de ser livres e passaram a ser fusionadas também, assim como a gente já tem um outro grupo ali paralelo, né, apresentando pétalas fusionadas. Então isso vai causar a seguinte alteração nos nossos dados, né? Se a gente faz uma matriz, então, de taxa versus estados de caracteres, a gente vai ter que incluir os três grupos de plantas, né? Então as plantas com estrela vermelha, dourada ou amarela e plantas com estrela em branco. Então a gente vai simplesmente fazendo a mesma coisa que já fazia, né, nos exemplos anteriores. Então, corpos do grão de pólen, nesses três aqui, eles continuam sendo menos do que 3. As pétalas, eu já mostrei lá, né, que algumas com pétalas livres e algumas com pétalas fusionadas, que no caso vão ser as plantas em estrela branca. E as inflorescências, é claro que nenhuma vai ser em capítulo, porque o capítulo se formou lá no grupo que está aqui na figura à direita, né? Não está relacionado com o grupo de plantas aqui em estrela. E por aí vai, tá? O resto aqui é tudo idêntico. Bom, então a gente monta novamente essa matriz e a partir dessa matriz, então, a gente vai elaborar a rede. Tá? Eu mostrei antes a rede ali só para mostrar as alterações que podem ir acontecendo, mas normalmente o primeiro passo é montar a matriz para depois montar a rede. Voltando aqui então à figura que eu tinha mostrado no slide, há 2 slides atrás. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Imagine agora, tá, isso aqui é só uma hipótese, que eu quero agrupar todas as plantas com pétalas fusionadas. Então, eu vou ter um grupo aqui de plantas com pétalas fusionadas, que são as plantas com estrela em branco, e eu tenho um outro grupo de plantas com pétalas fusionadas, que são as plantas com quadrados azuis e com losangos azuis. Então, esses grupos aqui, a gente já observa que eles não estão relacionados. Se eu for agrupar eles todos em um grupo apenas de plantas, isso já não vai ser, quando eu for fazer a minha árvore evolutiva, já não vai mais ser um grupo monofilético. Nesse caso aqui, ele é um grupo polifilético. Tá? Depois eu vou voltar a esse assunto, mas então ou seja, entre eles não existe um ancestral em comum. Tá? Então seria um tipo de divisão não filogenética, que não é o objetivo aqui do nosso livro. Tá? Estou só colocando para a gente ir voltando, né, nesses conceitos que eu já comentei. Então, por que não voltando mais a um conceito que eu já falei anteriormente? Uma outra forma de mostrar que isso não é um grupo monofilético é que a fusão de pétalas ela não é homóloga. Eu já comentei sobre características homólogas, né? O que é isso? É porque ela não passa no teste definitivo da homologia, aqui no caso da nossa disciplina, tá? Pode ser que outras definições de homologia ela passe, mas com relação ao objetivo da nossa disciplina não, que é o seguinte, é que uma coisa chamada de congruência entre caracteres, tá? Ou seja, caracteres que foram evoluindo em conjunto até que ocorresse uma modificação. Então são caracteres diferentes aqui que vão evoluindo para cada um desses grupos de plantas que vão apresentar pétalas fusionadas. Tá? Então uma delas foi aumentando o número de corpos do grão de pólen, a outra foi diminuindo o número de cotilédones. Então são características diferentes que foram, ou caracteres diferentes que foram sendo modificados e ocorreu a fusão de pétalas separadamente. Então, por causa disso também é que esses grupos não seriam mais considerados monofiléticos, né? Mas vamos adiante. Então aqui, deixa eu só apagar isso aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então é o seguinte, a nossa rede antes, que eu falei que tinha comprimento 3, ela passa agora a ter um comprimento maior. Tá? Então o comprimento 3 que existia anteriormente, mas aí como eu dividi as plantas em estrela vermelha em mais 2 grupos de plantas,
Então agora a gente vai ter um comprimento total de 5 para a nossa rede. Tá? Qual que é a importância de saber isso? Porque eu poderia ter agrupado a minha rede de forma diferente também. Né? Se a gente tem aqui a figura acima, exatamente a mesma que tinha no slide anterior, eu poderia, por exemplo, dizer, bom, por que que não se coloca, então, todas as plantas com pétalas fusionadas num mesmo ramo da árvore, e aí vai separando elas com relação a outras características, como por exemplo aqui, número de cotilédones e corpos do grão de pólen. Eu fiz essa separação, aliás, eu fiz não, né? Os autores do livro fizeram essa separação aqui na figura acima. Então está aqui número de cotilédones, tá? Vou só marcar aqui em cima, e pétalas fusionadas. Mas a gente poderia então, de forma alternativa, ter agrupado todas as plantas com pétalas fusionadas aqui, tá? E daí então elas fariam parte então teoricamente aqui desse ramo, né? Seriam agrupadas a partir daqui, e aí depois ocorreria a separação entre número de cotilédones e corpos do grão de pólen. A princípio, não quer dizer que uma rede esteja errada e a outra esteja correta, tá? Tudo leva a crer que a rede de cima é a que é a mais correta, mas porque a gente está trabalhando aqui com poucos caracteres. E a gente já imagina, como eu comentei agora há pouco, que o processo de fusão de pétalas eles foram eventos que ocorreram separadamente em grupos diferentes. Mas quando a gente vai fazer uma análise da primeira vez, nem sempre a gente tem essa certeza. Então pode ocorrer muitas confusões. Por isso que eu falei, né? Que é o objetivo aqui desse vídeo de hoje. Como escolher a árvore correta. Então, a princípio, a gente ainda não sabe como escolher a árvore correta. Então, observem o seguinte. A parte de cima, como comentei agora há pouco, né, tem um comprimento total de 5 com relação aos estados de caracteres. E a árvore, aliás, e a rede abaixo, ela tem um comprimento maior. Então, observe, os 3 estados de caracteres do exemplo primeiro que eu comentei sobre esses grupos de plantas, coloca mais um caractere com relação ao número de cotilédones, e aí separa as plantas com estrela vermelha das plantas com estrela amarela, e coloca mais 2 estados de caracteres aqui. Uma de redução do número de cotilédones e a outra de, novamente, produção de um número menor do que 3 em corpos do grão de pólen, que seria um evento de reversão, tá? Teoricamente. Mas aí, por enquanto, vamos continuar aqui. Então, aqui a gente vai ter uma árvore com comprimento, aliás, uma rede com comprimento de 5 e uma outra com comprimento de 6, mesmo que ela esteja ramificada aqui. O importante é sempre a gente ir contando os estados de caracteres, né, que foram ocorrendo. E é claro que vai chegar num ponto que não tem como a gente contar, porque vão ter tantas alterações de caracteres entre os grupos de plantas que nós queremos estudar, que apenas uma análise realmente com o computador, com softwares muito sofisticados é que vai poder definir qual é o melhor, tá? Mas por enquanto aqui nesse nosso exemplo tem poucos caracteres, visualmente a gente consegue até imaginar qual que é a correta. Bom, então qual das duas escolher, né? Então, a princípio, como eu falei, a gente não sabe qual delas é a correta. Então, cada uma dessas redes elas podem ser convertidas em uma filogenia, fazendo enraizamento mediado por uma conífera, como a gente vem fazendo anteriormente, né? Inclusive, essa árvorezinha aqui representa o enraizamento, né? Ou seja, o grupo externo que foi inserido. E aí, a partir daí, né, a gente vai ter, nesse caso, né, desse nosso exemplo aqui, 2 sugestões de evolução dentro desses grupos. Ou 2 hipóteses para a construção da filogenia. Que seria o seguinte, na primeira, a gente vai considerar que o número de cotilédones e o número de corpos no grão de pólen apresentam-se estáveis ao longo do tempo evolutivo, ao passo que a fusão de pétalas ela surgiu 2 vezes independentemente. Tá? Então, que número de cotilédones e corpos do grão de pólen permanecendo estáveis, ou as alterações deles permanecem estáveis ao longo da evolução, sendo que fusão de pétalas surgiu 2 vezes.
Tá? Então essa é a hipótese que a gente vai ter. Opa, essa é a hipótese que a gente vai ter aqui na nossa primeira rede. Já na segunda rede, a gente tem uma outra hipótese, que é que tanto o número de cotilédones quanto o número de corpos do pólen, eles sofreram modificações duas vezes ao longo da evolução, sendo que a fusão de pétalas ela evoluiu apenas uma vez. Né? Então, fusão de pétalas está aqui, como se estivesse evoluindo, ou como se estivesse alterando-se apenas uma vez, sendo que a alteração no número de corpos do grão de pólen e no número de cotilédones ocorreram duas vezes. Né? Então, aqui corpos de pólen alterando-se duas vezes e número de cotilédones também alterando-se duas vezes, ok? Está aqui na figura, né? Uma e a outra. Mas aí a gente não sabe ainda qual delas é correta. Né? Como eu falei, são duas hipóteses e cada rede mostra uma hipótese diferente. Então, como a gente vai poder escolher ou determinar qual que é a mais correta? Em primeiro lugar, tá? Tenho certeza que na maioria das vezes não existe uma resposta inequívoca. Tá? Aliás, na maioria das vezes a gente não tem dados suficientes para chegar a uma resposta inequívoca. Resposta inequívoca existe, porque a evolução aconteceu de alguma forma. Só que muitas vezes a gente não tem dados suficientes, não tem observações suficientes, mesmo que a gente faça às vezes análises a nível molecular ou de DNA, a gente não chega nessa resposta inequívoca, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, quando a gente quer trabalhar com sistemática, principalmente dentro de grupos menores. Então, porque simplesmente a gente não presenciou a evolução dessas plantas. Né? A gente não estava lá observando como ocorreu realmente. A gente vai agora tentar traçar uma história para entender. E muitas vezes a gente consegue, mas na maioria das vezes, por enquanto, né, a gente não conseguiu ainda, tanto que muitas vezes surgem alterações nas filogenias quando se vão observando novas características entre plantas. Então a gente, por enquanto, né, para chegar numa resposta, a gente vai propor aquela que se parece a mais provável ou a mais correta entre as outras. E daí, uma coisa que normalmente é utilizado na ciência em geral é um princípio, né, conhecido como navalha de Ockham, que diz o seguinte: não desenvolva uma hipótese mais complexa do que a necessária para explicar os seus dados. E aí, esse princípio também é chamado de princípio da simplicidade ou parcimônia. E daí, a partir desse princípio, a gente normalmente prefere a menor rede, que nesse caso aqui seria a que está ali na letra B, tá? Ah, é a mais correta? Não, não é a mais correta. Não quer dizer que é a mais correta, quer dizer que a gente escolhe ela baseado no princípio da parcimônia, mas por causa que a gente escolheu, o princípio da parcimônia não define que a hipótese é correta ou errada. Ok? A gente escolhe. Normalmente, tradicionalmente se faz isso. Vou mostrar que tem complicações que podem surgir também, mas isso não significa que a nossa escolha foi a mais correta. Então, uma outra coisa que acontece é que o número de homoplasias ele vai variando, principalmente quando a gente vai aumentando muito os caracteres a serem observados. Se a gente tem poucos caracteres observados, como nesse exemplo que eu mostrei agora, o número de homoplasias é menor, e aí a gente vai ter redes mais simples, como as duas que eu acabei de mostrar. Isso são redes muito simples comparado ao que vai ocorrer quando a gente faz muitas observações para traçar uma filogenia. Então, quando tem muitos caracteres, a única forma de fazer isso é através de algoritmos computacionais. E aí tem diversos softwares que fazem isso, que analisam, que constroem redes, que ajudam na tomada de decisão, mas muitas vezes quem vai ter que tomar a decisão somos nós mesmos que estamos ali avaliando. Né? Então, uma das coisas que pode acontecer quando se tem muitos taxa, ali eu mostrei isso daqui, quando tem muitos caracteres, a rede fica muito complicada, e uma outra coisa que complica também a rede é quando tem muitos taxa, tá? Ou seja, muitos grupos de plantas que a gente quer avaliar. Então aí,
uma coisa que normalmente é utilizado dentro desses softwares são algoritmos heurísticos, que significam que dentro desses algoritmos eles vão utilizar um conjunto de regras para chegar numa descoberta. Tá? Isso é, é um princípio da computação, né, que ele não vão, ali eu falei, né, a gente pode de repente se basear, uma das regras que pode ser colocada lá nos algoritmos é, por exemplo, o princípio da parcimônia. Mas quando se tem muitos taxa diferentes sendo avaliados, aí a gente vai ter que lidar com conjuntos diferentes e muito complexos de regras para tentar chegar numa rede, ou em algumas redes que sejam o que possam representar com maior precisão a história evolutiva do grupo que a gente está estudando. Então, por exemplo, a gente colocou ali, se a gente tiver um exemplo com 3 taxa apenas, a gente vai ter 3 tipos de árvores enraizadas, que seria uma árvore enraizada em A, que se ramifica para B e C, ou enraizada em B, que se ramifica entre A e C, ou enraizada em C, que se ramifica em A e B. Tá? Então seriam 3 tipos diferentes. Mas quando a gente vai aumentando o número de taxa, aí a coisa vai ficando muito complicada. Então, por exemplo, se a gente tem 4 taxas, isso já vai gerar 15 árvores. Se a gente tem 5 taxas, 105 árvores. Se tem 6, já passa para 945. E se tem 10 taxas, que é uma coisa pequena, quando a gente está avaliando grupos de plantas, a gente já vai ter aqui mais de 34 mil árvores possíveis. Então aí vocês imaginam como é complicado decidir qual delas é a mais provável ou quais delas são as mais prováveis, tá? Então por isso que só utilizando softwares, né, com algoritmos heurísticos para a gente conseguir chegar na resposta mais provável. Bom, então o princípio da parcimônia funciona bem quando as taxas evolutivas elas são lentas o suficiente para que as similaridades que surgiram entre os grupos diferentes elas não sejam encobertas, não encubram, aliás, caracteres que são compartilhados entre esses grupos e o seu ancestral em comum. Tá? Então, quando essas alterações não são tão rápidas, não ocorrem numa velocidade muito grande entre esses grupos que se separaram aqui, o princípio da parcimônia normalmente funciona bem. Só que quando essas taxas de alteração elas são muito rápidas, aí os grupos passam a ficar mais susceptíveis ao fenômeno da atração de ramos, porque vão ocorrendo muitas dessas alterações em paralelo, e aí sim, quando a gente vai tentar classificar, quando vai tentar traçar a filogenia, aí a gente vai poder ter uma probabilidade maior, aliás, de encontrar problemas. Bom, então existem alguns métodos que ajudam na tomada de decisão também, tá? Não é o objetivo da disciplina explicar esses métodos em detalhes, mas, por exemplo, para ajudar na tomada de decisão, ao invés de escolher a árvore que tem o menor número possível de modificações, pelo princípio da parcimônia, pode ser feita uma matriz de caráter versus taxon, e aí se calcula uma medida a partir desses dados chamados de medida de similaridade ou de dissimilaridade entre os listados de caracteres que a gente está avaliando e os taxons que a gente está tentando separar na nossa filogenia. Essa medida vai ser calculada então e ela é chamada de método da mínima distância. E tem uma outra forma de se fazer isso que quando se pega por exemplo, todas as teorias de probabilidade de modificação de caracteres que a gente está avaliando. Então, quando a gente consegue avaliar muitos caracteres, a gente vai ter dados de probabilidade de alteração desses caracteres também, porque a gente vai ter coletado muitos dados entre diversos taxons diferentes. Então, normalmente os algoritmos computacionais eles vão calcular quais desses estados de caracteres têm uma maior probabilidade de se alterar ou não. E aí, esse cálculo aí ele é chamado de método da máxima verossimilhança. Tá? Que aí seria a gente vai traçar, então nesse caso aqui, uma árvore que ela tenha a mais alta possível verossimilhança calculada, né, ou selecionada para o nosso cálculo. A gente pode inclusive definir isso quando se está elaborando a rede. Tá? Então só para a gente ver que as coisas elas passam a ser muito complicadas às vezes, e muitas vezes a gente, como eu falei, né, no começo, a gente não vai ter certeza, mas tem alguns índices, tem alguns cálculos que vão ajudando
na tomada de decisão. Então, como a gente avalia, né, a homoplasia ou essas alterações de caracteres que vão acontecendo que podem dificultar, né, o que ocorre em paralelo, que podem dificultar na tomada de decisão. Então, se a gente tem, em primeiro lugar, né, muitos desses caracteres que são homoplásicos, a árvore ela pode resultar num artefato que está muito mais ligado a nossas escolhas, né? Passa a ser, sempre a gente vai ter um certo número de arbitrariedade durante a escolha de uma árvore evolutiva, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com muitos táxons e com muitos caracteres. Mas quando esses caracteres homoplásicos eles são muito grandes, aí a coisa passa a ficar mais complicada ainda. Então, tem uma medida de homoplasia que normalmente é utilizada em diversos estudos de filogenia, que é o chamado índice de consistência, que é representado pelo CI aqui, que vem da sigla em inglês, tá? Do mesmo significado aqui para o português. Então, esse índice de consistência ele considera o menor número de modificações possíveis ao longo da evolução dos grupos de plantas e ela vai ser dividida pelo tamanho real da planta. Só botar aqui um exemplo para a gente entender o que é o índice de consistência. Então, imagine aquele primeiro exemplo lá de uma rede com 3 alterações, né, ou com 3 estados de caracteres. Cada um desses caracteres foi modificado apenas uma vez. Então, quando se vai calcular o índice de consistência, se calcula as alterações que aconteceram, né, nos caracteres, como cada um deles foi alterado apenas uma vez, e como o comprimento total da árvore é 3, então ficaria 3 sobre 3, que é igual a 1. No entanto, né, se a gente pega aquele segundo exemplo lá, né, da letra B daquela figurinha que eu já mostrei aqui hoje. Então, a gente agora, nesse caso aqui, né, levando em conta que a gente selecionou aquela primeira rede da figura, né, dos 2 exemplos possíveis lá. Então, aqui nesse caso, a gente tem 2 caracteres, aliás, a gente tem 4 caracteres que são passíveis de modificação. E esses caracteres aqui são binários. Daqui a pouco eu mostro que a coisa pode ficar mais complicada. O que é um caractere binário? É que ele só tem 2 tipos de estados possíveis. Por exemplo, pétalas fusionadas ou livres, pólen com 3 ou menos corpos, então são apenas 2 características possíveis, então são os chamados caracteres binários. Tem outros caracteres que não são binários, por exemplo, pétalas podem ser brancas, amarelas ou vermelhas, ou até de outras cores, então você imagina que a coisa vai ficar mais complicado, mas por enquanto vão ficar apenas aqui em caracteres binários. Então, só que um desses caracteres binários aqui, ele sofreu 2 alterações, que é exatamente a fusão de pétalas, né? Que sofreu alteração aqui e sofreu alteração aqui também. Então, nesse caso aqui, a gente tem de todos os caracteres que eles... todos os estados de caracteres possíveis, a gente vai ter 4, porque o fusionamento de pétalas ele vai contar como apenas um, então eu vou ter aqui 1 para inflorescência em capítulo, vou ter 2 para corpos do grão de pólen, vou ter 3 para número de cotilédones e vou ter 4 para fusionamento de pétalas, sendo que, né, ocorreu em paralelo. E daí, então, a gente, quando vai calcular o índice de consistência, ele vai ser 4 dividido pelo comprimento da nossa rede aqui, que é 5. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, né, de alterações que foram ocorrendo aqui. E aí a gente vai ter um índice de consistência de 0,8. Tá? Então, teoricamente é bem simples de se calcular. A gente vai chegar num momento que vai trabalhar com muitos dados, aí sim o computador vai ajudar a calcular os índices de consistência. E o índice de consistência ajuda também na tomada de decisão, porque se tiver índice de consistência muito baixo, significa que a homoplasia é muito elevada, então que isso vai atrapalhar, né? Isso vai influenciar negativamente na nossa árvore evolutiva. O índice de consistência ele também pode ser calculado individualmente para cada caractere. Então, nesse caso aqui, ele vai ser o número mínimo de modificações possíveis. Então, como a gente está trabalhando com um caractere binário, ele só vai poder ter um tipo de modificação possível. Então, voltando aqui para inflorescências, aliás, para pétalas fusionadas ou livres, se ela está livre, ela só vai poder se modificar para pétalas fusionadas, ou seja, apenas uma modificação possível.
e isso vai ser dividido pelo número de modificações que vão estar presentes na nossa árvore. E aí, nesse caso, então, a gente tem duas modificações, né, de pétalas que deixaram de ser livres e passaram a ser fusionadas. Então, a gente divide 1 por 2 e vai chegar no índice de consistência de 0,5. Tá? Então, os softwares também calculam isso individualmente. Isso ajuda também para a gente definir quais desses caracteres que a gente está avaliando sofrem mais homoplasia do que outros e, consequentemente, podem causar mais confusão na tomada de decisão, né, de escolha das árvores filogenéticas. Bom, então para uma dada matriz de caráter versus taxon, aquela árvore que é a mais curta, ela apresentará o mais alto índice de consistência. Mas aí eu acabei de mostrar um exemplo, né, de um fenômeno chamado de atração dos ramos longos, que, que mostra que é o seguinte, a gente não dá para confiar 100% no índice de consistência também. Ele ajuda na tomada de decisão. Normalmente as árvores mais curtas vão ter também o mais alto índice de consistência, mas isso não quer dizer que sejam as árvores filogenéticas mais corretas. Só que uma coisa é verdade, os índices de consistências que são calculados para caracteres que têm muita homoplasia, né? Ou seja, os índices mais baixos, os índices de consistência com valores mais baixos, indicam exatamente contradições que existem dentro da árvore evolutiva. Tá? Então, isso é uma coisa que dá para ser calculada também. Quando a gente vai ter um valor, um número muito baixo de índice de consistência, a gente sabe que vai ter caracteres dentro da nossa árvore filogenética que vão contrariar sua própria formação. Então, a comparação dos índices de consistência ela passa a ser perigosa também em algumas outras situações, porque ele tem algumas propriedades. Sempre que a gente vai calcular qualquer índice dentro de ciência, tá? Isso é uma coisa que serve para qualquer disciplina, para qualquer área. A gente está calculando um índice que busca ser um resumo de alguma situação real. E esse resumo ele sempre acaba perdendo informações. Então isso não deixa de ser verdadeiro com relação ao índice de consistência também. Então, por exemplo, se é um caráter que ele sofre modificação uma única vez dentro de apenas um taxon, ele pode ser que ele não tenha nenhuma importância para a formação da nossa árvore filogenética, ou seja, ele não é informativo, ele não está servindo para a separação de grupos. Eu já comentei isso no vídeo anterior, né? Mas ainda assim, esse caráter, o software ele vai calcular o índice de consistência para ele. Ou seja, é um caráter não informativo, não serve para definir grupos diferentes dentro do nosso estudo, e ainda assim o índice de consistência vai ser calculado e como é um caráter que sofreu apenas uma modificação, o índice de consistência dele vai ser exatamente igual a 1, ou seja, o máximo possível. Tá? Então, nesse caso aí, esse caráter que muitas vezes é denominado de autapomorfia, que não serve para a separação ou para o estabelecimento das relações entre os grupos de plantas, ele pode atrapalhar. Então, a gente pode imaginar que nossa filogenia está com um índice de consistência mais alto do que o que deveria estar, sendo que um desses caráter que está sendo avaliado, né, ele não serve para a formação da árvore evolutiva. Ou seja, isso é uma das complicações que pode surgir quando a gente trabalha então com índice de consistência. Então, continuando aqui na nossa avaliação. Então, imagine o seguinte, tá? Para ilustrar esse exemplo que eu comentei, ou essa situação que eu comentei agora há pouco. Se uma das plantas apenas, das que estão aqui em estrela vermelha, apenas uma delas, né, desse grupo, ela sofre uma alteração de caractere. Por exemplo, as folhas elas passam a ser pilosas. Sendo que nas outras plantas, mesmo do mesmo grupo de plantas ali relacionadas, as folhas continuam sendo não pilosas. Então, esse caractere aqui, ele simplesmente não vai ter nenhuma utilidade para o estabelecimento da rede que a gente está agrupando aqui, né? Porque ele não é informativo, ele não ajuda a separar grupos de plantas. Então, no entanto, né, se a gente joga esse dado, pilosidade da folha, para fazer análise, então, dentro desse grupo aqui, a gente vai ter uma planta com folhas pilosas e o índice de consistência dela vai ser calculado como 1, só que isso não vai ser
interessante, não vai ser útil para a formação da rede e, consequentemente, para a árvore evolutiva, mas o índice de consistência vai continuar sendo calculado. Tá? Então, esse é um dos problemas que podem surgir. E daí, se a gente vai adicionando diversos caracteres que não são informativos a uma análise, o CI, né, se diz que ele vai ficando inchado, tá? Porque ele vai aumentando o valor, mas que esse aumento não serve para a tomada de decisão, porque simplesmente ele não é informativo da nossa árvore. Né? Mas aí a gente vai imaginando que a nossa árvore está ficando boa, porque os valores do índice de consistência vão aumentando. Então, como se faz para evitar esse problema? Então, normalmente a gente tem que identificar na análise quais que são esses caracteres não informativos, retirar eles, exatamente para que eles não atrapalhem na nossa evolução. Tá? Então, imagine, você está fazendo uma análise de filogenia, você vai observar diversos caracteres morfológicos ou moleculares, mas nem todos esses que você vai observar vão ser úteis para a sua análise. É bom fazer uma pré-seleção, né, ou faz uma seleção durante a análise, para saber quais que vão ser utilizados ou não. Porque os que não forem informativos, eles simplesmente não devem ser utilizados para não atrapalharem aqui no cálculo do índice de consistência. Né? Então, imagine, provavelmente muitos imaginando que é só jogar os dados que eu coletei numa análise computacional, que aí eu vou ter o estabelecimento de uma rede e depois de uma filogenia, mas né, a coisa nem sempre é assim, tá? A gente tem que estar sempre o software, os algoritmos, os métodos de estatística, eles são ferramentas. Quem vai tomar a decisão somos nós. Bom, então em análise com muito taxa, os índices de consistência eles passam a ser complicados também de serem calculados, né? Eles passam a ter valores muito baixos. Quando a gente está avaliando análise com poucos taxa, o CI ele tende a ser mais elevado, mas quando a gente coloca muitos taxa para serem avaliados, esse valor tende a baixar, quer seja a gente inclua dados moleculares, morfológicos na nossa análise, quer seja a gente esteja avaliando espécies, gêneros ou famílias botânicas. Então, uma das formas de superar esse problema é através do uso do índice de retenção, que vem da sigla em inglês RI também, né? Assim como o índice de consistência vem da sigla em inglês, e ajuda exatamente a evitar também, tá, uma outra forma uma outra utilidade da utilização do índice de retenção é evitar também problemas relacionados a caracteres não informativos que eu acabei de comentar, tá? Então, quando você tem muito taxa, quando você tem muitos caracteres não informativos, uma das formas de calcular um índice que supera esses problemas é o índice de retenção. Então, por exemplo, tá, um dos problemas que pode acontecer quando a gente está utilizando o índice de consistência é que, teoricamente, os valores de índice de consistências eles deveriam variar de 0 até 1. Tá? Isso na teoria. Ou, na verdade, de 0 até 1 não. Tá? Eles deveriam variar de valores próximos a zero, que seria no caso de um caractere que a gente está estudando, que ele sofre muitas modificações dentro da nossa árvore evolutiva. Então, sofre cada vez mais o índice de consistência vai baixando até chegar no valor próximo a zero, e até 1, que é o valor máximo, que é quando o caractere que a gente está avaliando, ele sofre apenas uma modificação dentro da árvore evolutiva, né? Então, normalmente, a amplitude deveria variar de valores próximos a zero até 1, só que quando a gente vai para a prática, isso ocorre de forma diferente. Então, voltando aqui esse exemplo da figura B, né, para a gente ver isso, então a gente tem aqui, se a gente considera aqui nesse caso, tá, apenas a modificação que ocorreu para cotilédones, aí a gente vai ter dois grupos de plantas aqui que deixaram de ter mais do que um cotilédone e passaram a ter menos do que um cotilédone, que é exatamente essa alteração que ocorreu nesse ponto. Então, essas plantas aqui são as plantas em estrela branca e em estrela amarela ou dourada, que então, como elas têm apenas um cotilédone, elas se encontram apenas de um lado aqui da nossa rede evolutiva, e então o CI aqui ele vai ser calculado como sendo igual a 1. Uma alteração possível, que é exatamente o número de cotilédones aqui, e essa alteração possível aconteceu apenas uma vez. Então, 1 dividido por 1 dá igual a 1, e a gente tem um índice máximo aqui de consistência. Mas aí, se a gente tivesse organizado os dados de outra forma, ainda em relação ao número de cotilédones, aí a gente vai ter o seguinte.
o número de... A gente continua separando aqui esses grupos de plantas, mas, por exemplo, a alteração do número de cotilédonos de mais do que um para menos um, ele ocorreu aqui, e nesse caso aqui, né, nessa organização aqui, ocorreu nesse ponto aqui também. Então, nesse caso, agora, a gente vai ter uma alteração possível ainda, que é de mais alteração do número de cotilédonos, exatamente, né? Nesse caso aqui de mais do que um para um. Só que essa alteração possível aconteceu duas vezes. E aí a gente vai dividir então 1 por 2 e a gente vai ter nesse caso aqui um índice de consistência igual a 0,5. Então, se a gente está querendo tomar uma decisão baseada no índice de consistência, ou se a gente considera o índice de consistência para ajudar na decisão da tomada de qual dessas redes devem ser utilizadas, aí a gente vai ter uma variação aqui com relação ao caractere de número de cotilédonos de 0,5 até 1, que um valor muito menor do que o teoricamente proposto, né, de variações de valores que vão de próximos a 0 até 1. Tá? Então, isso é um dos problemas que ocorrem normalmente quando a gente está utilizando o índice de consistência. Bom, então o cálculo do índice de retenção ele visa exatamente superar esse problema do estreitamento de dados ou da amplitude de dados calculados pelo índice de consistência, que ele leva em consideração então o seguinte para seu cálculo, né? Os valores são computados de acordo com o comprimento máximo possível da árvore. O que é que seria o comprimento máximo possível de uma árvore filogenética, né? Seria exatamente o valor máximo possível de alterações que ocorrem. Por exemplo, aqui eu estou mostrando 5 alterações na rede, na nossa figura B aqui. Então, esse valor máximo possível ele seria calculado de acordo com comprimentos, levando em consideração, por exemplo, que cada um dos caracteres ele se originasse de forma independente em cada um dos taxa que nós estamos tentando avaliar. Né? Em outras palavras, se todos os taxas que possuem um caractere derivado, eles não fossem relacionados uns com os outros. Então, esse valor é calculado também. Né? No nosso exemplo aqui, o valor foi o máximo possível calculado para 9. Então, o índice de consistência, então, ele depois é determinado fazendo o seguinte: o valor máximo calculado, nesse caso aí 9, né, para nosso exemplo, menos o tamanho efetivo, que foi 5, né, eu já comentei isso daqui nesse vídeo de hoje, dividido pelo valor máximo mais uma vez e menos o valor mínimo. Nesse caso aqui ele foi calculado para 4, que seria se a gente tivesse apenas uma alteração na fusão de pétalas. Então daí a gente chega no índice de retenção de 0,8, né, e aí esse valor muitas vezes é mais interessante de ser utilizado do que o índice de consistência. Mas não vou entrar em detalhes aqui sobre todos esses cálculos e sobre todos os exemplos possíveis, porque isso não é o objetivo da nossa disciplina. A gente tem como objetivo aqui apenas mostrar como, eu comentei logo no início, né, como muitas vezes, teoricamente é muito fácil a gente entender como se vai organizando os dados para a elaboração da rede e para depois fazer o enraizamento, para depois fazer a árvore filogenética, mas que muitas complicações podem surgir, né? Principalmente a questão da homoplasia, que foi o que eu enfatizei mais aqui no vídeo de hoje, e que existem alguns índices que ajudam também na tomada de decisão, tá? Mas ainda assim, né, pode ser que a gente não chegue na melhor árvore filogenética possível, né? Como eu comentei também lá no começo, pode ser que sejam necessários no futuro mais dados para ajudar na tomada de decisão, e aí, consequentemente, as árvores que a gente estabeleceu hoje podem ser modificadas no futuro. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Esse assunto é muito complexo, né? Mas o importante é apenas aprender os princípios mostrados aqui, né? Importante com relação ao objetivo da nossa disciplina é a gente entender os princípios repassados aqui para a gente ver como que as tomadas de decisão vão sendo feitas para a escolha das árvores filogenéticas. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.